Elon Musk afronta a nossa soberania nacional e os patriotas de plataforma aplaudem. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu ou se tornando membro aqui do blog do Cadu Amaral, clicando no botão Seja Membro. Os membros do blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda a manter mais um espaço de luta contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo, dê seu comentário. Concorde, discorde e complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar, nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais. E também no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. E lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir o blog do Cadu Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET. Sempre aos domingos, ao meio-dia e 45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Segunda-feira, 8 de abril, são agora 2 horas da tarde e já tem alguns dias que está esse debate em torno da afronta à soberania nacional que o dono do X, o Twitter, Elon Musk, fez ao país ao atacar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e desafiar, ameaçar que irá descumprir decisões judiciais brasileiras na plataforma que opera, ou pedaço da plataforma, enfim, que opera no país. O Elon Musk faz parte, é integrante, reverbera essa narrativa da extrema-direita em todo o mundo, enfim, e no Brasil, de que o Brasil vive uma censura, que é uma grande piada. Tanto é piada que o Bolsonaro faz live. Tanto é piada que uma comitiva de deputados da extrema-direita foi aos Estados Unidos. Claro, passou vergonha, botou uma caixa de sapato na porta do Capitólio lá e ficou denunciando que o Brasil vive uma ditadura. Essa bobageira para enganar patriotário. Para enganar patriotário. E aí o Elon Musk fez essa afronta, fez essa ameaça e liberou a conta do Alan dos Santos, que estava bloqueada, e ameaçou liberar as demais. Em contrapartida, o ministro Alexandre de Moraes incluiu Elon Musk no inquérito das milícias digitais. E caso seja comprovada a participação direta do Elon Musk nas milícias digitais, na propagação de conteúdo, na reverberação de conteúdo, de que a plataforma impulsionou o conteúdo das milícias digitais mais do que deveria, para inflar, para os patriotários acharem que poderiam dar um golpe de Estado no Brasil. Jamais esqueçamos que teve bomba na porta do aeroporto de Brasília, que teve a depredação da sede dos Três Poderes em 8 de janeiro. Se Forças Armadas ou qualquer coisa desse sentido não queria dar golpe, o golpe foi a grande narrativa de golpe, os patriotários juravam de pé junto que dariam um golpe de Estado. Então, se ficar comprovado a participação do Elon Musk e ele for condenado no Brasil, ele não vai ser preso porque ele não mora no país, mas ele não poderá ter negócios no Brasil mais. E aí a rede X não poderia existir mais no Brasil. E ele falou esse tipo de coisa, né? Censura, tal, e não sei o quê, e eu vou tirar o escritório brasileiro do X e vai deixar de ter a plataforma no Brasil, essa baboseira toda, que ele não vai abrir mão do país, do Brasil, porque o Brasil é o quarto país com mais usuários daquela rede. São mais de 20 milhões de perfis na rede do Twitter, perdendo somente para os Estados Unidos, que tem cerca de 80, o Japão na casa de 60 milhões, e a Índia ali na casa dos 23,5, 24 milhões de usuários. Então o Elon Musk não vai perder essa besteira. Ele ainda colocou lá na mensagem, princípios valem mais que lucro. Bobagem. O Elon Musk não está se lixando para a liberdade de expressão. Se assim tivesse, os algoritmos da sua plataforma ofereceriam as postagens, os conteúdos de maneira equânime. E isso não é feito. Inclusive, tem diversos estudos que comprovam esse tipo de coisa. E uma predileção para os conteúdos da extrema-direita. Daí a importância da PL das plataformas, que muita gente fica
alardeando besteira, mas essencialmente as plataformas também seriam obrigadas a fornecer o funcionamento desses algoritmos às autoridades brasileiras. E aí é que os caras não querem perder esse controle da tal liberdade de expressão que eles defendem, né? A liberdade da expressão do que eu concordo, não a geral, ampla, sem direcionamento. Ao fazer isso, ao descumprir uma decisão judicial, porque ele, ao liberar o perfil do Alan dos Santos e ameaçar os demais, ele está afrontando a soberania nacional, ele está afrontando o Estado brasileiro. Se eu, você, ou até o mesmo Elon Musk, tem divergências com posições do Poder Judiciário brasileiro, posições do governo brasileiro, posições do Congresso Nacional brasileiro, ele pode até expô-las, mas não fazer com que o seu negócio no Brasil descumpra essa decisão. Uma ordem de fora, alguém de fora se metendo na soberania nacional. O problema do Brasil cabe aos brasileiros resolverem, assim como o problema da Venezuela cabe aos venezuelanos resolverem. O problema da Rússia cabe aos russos resolverem. O problema dos Estados Unidos cabe aos estadunidenses resolverem. Nenhum país tem que se meter em questões internas. E isso é diferente de ter posição sobre o que acontece nos países. Isso é diferente. Desde o repúdio, a solidariedade, até aí não tem nada demais. Mas a afronta à soberania nacional é que isso é uma ofensa. E todo patriota de verdade, todo aquele brasileiro de verdade, neste momento, neste caso, tem que estar ao lado do Supremo Tribunal Federal, mesmo que eventualmente discorde de posições do Supremo Tribunal Federal. Porque não cabe a um gringo, um bilionário, que é sul-africano, né, mas vive nos Estados Unidos, enfim, se meter nas questões internas do país. Não cabe a ele fazer isso. Ele não tem esse direito de fazer isso. Apesar dele achar que tem, como ele comentou em relação à tentativa de golpe na Bolívia por conta do lítio. Ele disse que, aspas dele, daremos golpe em quem nós quisermos. Lítio no Brasil, que para a agonia do Elon Musk, o Brasil está próximo de fechar acordos com a China para a exploração do Vale do Lítio no Brasil. Então, o Elon Musk ele faz um ataque à soberania brasileira e blefa com essa coisa de deixar o Brasil. Segundo, ele disse que ia liberar todas as contas bloqueadas. Cadê as outras? Só liberou a do Alan dos Santos. Isso mostra o arranque de carro velho que ele tem. E, por falar nisso, o Alan dos Santos está nos Estados Unidos. Ele não vai ser preso lá. Ele botou o pé em território nacional, chilindró. Porque já tem mandado de prisão para ele e tudo isso. Os demais que estão com contas bloqueadas, que residam no Brasil, se usarem, o Elon Musk liberou a sua conta. Se você usar essa conta, você poderá ser preso em flagrante, porque você está descumprindo uma decisão judicial. O bloqueio da conta não é só para a plataforma X, Twitter, ou qualquer coisa que valha. O bloqueio da rede também é para o usuário. O usuário que teve a sua conta bloqueada, ele está proibido de usar essa conta. Está proibido de acessar aquela rede, aquela plataforma. Senão, bastava trocar de conta e continuar usando a plataforma. Não, aquela minha primeira conta foi bloqueada, abri outra. Não, isso não existe. Então, a gente tem muito blefe aí. Mas isso é uma afronta à soberania nacional e um apito de cachorro importante que a extrema-direita tem feito no Brasil inteiro, ou melhor dizendo, no mundo inteiro. Por quê? Porque uma das táticas, por exemplo, da extrema-direita é desmoralizar a Organização das Nações Unidas, desmoralizar os organismos que existem dentro dos países e em nível internacional de mediação, de negociação, de resolução de conflitos. O poder judiciário é um poder eminentemente de resolução de conflitos, seja conflito entre partes, pessoas, entre Estado e indivíduos, ou no contexto mais amplo, mais geral, defesa institucional, coisa que valha. Então, isso tem sido a tática da extrema-direita no mundo inteiro. Estão contando com a eleição do Donald Trump para ganhar força nessa narrativa. O que aí a gente precisa esperar para ver, até porque as eleições estadunidenses não é o voto direto, né? Tem aquela coisa de colégio eleitoral ali, mas será uma eleição bastante acirrada lá no Império, que está em decadência, mas ainda é Império global atual, do século XX e século XXI. E aí o que é que fazem os patriotas que adoram usar camisa da CBF, bater no peito e bradar, sou patriota, e decoro o hino nacional, o hino da bandeira, o hino do exército, o hino de todas essas coisas aí. Aplaudem aquele cara que está atacando a soberania nacional. Fossem patriotas de verdade, diziam assim, Musk,
é daí para trás, tá bom? Beleza, tá, você concorda com a gente, tá bom, mas fique aí, não se meta porque não é da sua conta. Porque esse é o princípio da autodeterminação dos povos. Vale para qualquer povo do planeta Terra, inclusive para nós, povo brasileiro. Nós temos a nossa autodeterminação. Nossos problemas nós resolvemos. Eu cheguei a comentar aqui na época, aqui no canal, quando tinha muita gente pedindo para artista americano e sei lá quem, não sei o que, ficar falando do Bolsonaro, esse tipo de coisa. Isso é uma grande besteira. Nenhum gringo, ninguém de fora tem que se meter nas nossas questões internas. Eu posso ter uma posição sobre o que acontece em determinado país, posso me solidarizar ou repudiar determinado lado de algum conflito em algum determinado país, mas eu defender que o meu país ou que algum expoente do meu país vá lá e intervenha naquilo, sem ser pelas vias diplomáticas instituídas no mundo inteiro como a ONU, eu estou interferindo na autodeterminação dos povos. E é isso que o Elon Musk está fazendo, porque ele julga que nós somos uma republiqueta de bananas, como todo multimilionário, bilionário que tem por aí no mundo, que fala outra língua aí, até os se tiver que falam português, acham que nós somos. Mas nós não somos. Muita gente entende que essa coisa do Elon Musk foi uma armadilha ali e tal, enfim. Se deixa rolar, passa a imagem de frouxidão, e se vai, caça, prende, derruba a plataforma, etc., assinou embaixo na narrativa. Assim, é uma situação que não tem muita escolha. A decisão do Alexandre de Moraes foi, repito, incluir o Elon Musk no inquérito das milícias digitais. Se ficar comprovado que ele teve participação ou a plataforma na qual ele não teve participação, ele pode ser condenado e, sendo condenado, não poderá ter negócio no Brasil e, pisando em solo brasileiro, cadeia. E aí, e tendo a condenação, aí a plataforma sairá do ar. O Elon Musk não vai tirar do ar. No Brasil não vai tirar e não vai ter uma decisão nesse sentido do judiciário brasileiro. Eu não aposto nisso. Mas pode acontecer. Inclusive por essa coisa da condenação do dono da empresa. Que aí é uma questão legal que não tem a ver com o Elon Musk, é da legislação brasileira. Mas o que me admira, quer dizer, me admira não, né? Mais uma prova de que os tais patriotas aí, que acham que ser patriota é se fantasiar de papagaio, só usar verde e amarelo, da tinta da unha do midinho, da unha do midinho do pé, a último fio de cabelo, ficar parecendo um papagaio, é ser patriota, decorar o hino é ser patriota, estão aplaudindo esse tipo de coisa. Estão louvando o Elon Musk. Isso é de uma imbecilidade, de um xerelismo, de um entreguismo típicos da parcela mais conservadora da sociedade brasileira do ponto de vista histórico. Sempre foi assim. A elite nacional sempre foi entreguista e xerelenta, como são os patriotários de agora. O Elon Musk ataca a soberania nacional e a resposta tem que ser com calma, tranquila, e está sendo feita em certa medida. Cabe a quem é patriota de verdade, mesmo que discorde das posições do Estado brasileiro, do Supremo Tribunal Federal, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, não importa, defender a nossa soberania, defender o Estado brasileiro. Não é nenhum gringo multimilionário, multibilionário que vai determinar aqui o que o Estado brasileiro tem que fazer ou deixar de fazer. E esse cara não está nem aí para a liberdade de expressão, não. Ele quer o seu dinheiro, o seu dinaro. Porque a plataforma dele não oferece as postagens, o conteúdo de forma equânime de todo mundo. É só quem paga tem mais. E se for relevante do que ele entende ser relevante, vai ter mais. E não é a minha escolha, a sua escolha, a escolha de ninguém. Precisamos defender a soberania nacional, precisamos defender, nesse momento, o Estado brasileiro. O Estado brasileiro é um problema dos brasileiros, não é nenhum gringo que vai dizer nada, e aí os pseudo-patriotas, os patriotas de plataforma digital, mais uma vez cai a máscara deles, né? De patriota não tem nada, só a lenga-lenga.